Olá pessoal, como vai? Vamos falar nesse vídeo sobre bipolaridade, sobre o aspecto do diagnóstico da bipolaridade. A literatura médica nos diz que, em média, demora-se 13 anos para se fazer o diagnóstico após o início dos sintomas. O bipolar tipo 1, 9 anos, porque os sintomas são mais evidentes, então fica mais fácil de diagnosticar. E o bipolar tipo 2 em torno de 13 anos. Vejam, por que isso ocorre? Ocorre porque a gente pode falar que a bipolaridade ela é uma doença essencialmente depressiva. Como assim? Vejam, o bipolar tipo 2 ele passa 49% do tempo de vida dele em depressão, 1% em hipomania e o restante em eutimia, ou seja, com humor normal. Então a maioria do tempo do bipolar tipo 2 ele pode deprimir. E é justamente na fase de depressão que esse indivíduo busca ajuda médica. Se ali aquele profissional não fizer uma anamnese adequada, investigar histórico familiar, não tiver conhecimento sobre a bipolaridade, sobre as várias maneiras como ela se manifesta, saber que a bipolaridade é uma doença polimórfica e, portanto, ela pode se manifestar de maneiras diferentes para cada indivíduo, pode ser que aquele profissional faça o diagnóstico de depressão unipolar. Fazendo esse diagnóstico de depressão unipolar, eu vou tratar com antidepressivo. E antidepressivo para o bipolar sem estabilizador de humor piora muito a doença. Então, a doença que mais se equivoca, que se acha que é no lugar de transtorno bipolar, é a depressão unipolar que nós conhecemos, a depressão simples. Ou seja, faz-se muito diagnóstico de depressão unipolar, quando na verdade é um quadro de bipolaridade. E por que isso acontece? Acontece porque muitos profissionais não sabem diferenciar a depressão unipolar da depressão bipolar, ou então não sabem como reconhecer um paciente que tem um quadro bipolar. O que nós não podemos esquecer é que existe uma variedade de apresentações da bipolaridade, né? Existe o espectro bipolar, existe o bipolar tipo 1, o bipolar tipo 2, a ciclotimia, a bipolaridade sem outras especificações. E dentro dessas apresentações existe a individualidade de cada bipolar. Por isso que nenhum bipolar, né, tem sintomas parecidos com o outro. Cada um tem a sua bipolaridade. E o profissional ele precisa estar preparado para reconhecer essa bipolaridade. Não pode estar preso apenas ao DSM-5 sobre aquelas questões, aqueles pré-requisitos, né? Aquilo é só para nortear, para dar um norte para o diagnóstico. Então, como é que eu faço para reconhecer um bipolar? Como é que eu faço para saber que aquele paciente, ou então para que eu possa desconfiar de que eu tenho bipolaridade ou que alguém que eu gosto, alguém da minha família tenha bipolaridade? Então eu vou dar algumas características para vocês, nós vamos conversar sobre, que faz lembrar a bipolaridade, mas que isoladamente não faz diagnóstico, mas que quando elas começam a aparecer em conjunto com sintomas, não é? E de maneira cíclica, a gente pode então pensar em bipolaridade. A primeira delas é quadro depressivo antes dos 25 anos de idade, alguns autores falam até antes dos 20 anos de idade. Então, pacientes que apresentaram quadro depressivo, depressão, antes dos 25, antes dos 20 anos de idade, isso faz lembrar que pode ser uma depressão bipolar. Por quê? Porque normalmente a depressão unipolar, ela tem seu pico de apresentação mais ou menos aos 30 anos, onde o indivíduo já teve perdas, onde o indivíduo já teve desilusões, onde até mesmo a genética depressão unipolar, ela tem esse pico mais ou menos em torno dos 30 anos. Quando a depressão ela é mais precoce, a gente lembra então de uma depressão bipolar. Quanto mais precoce for o quadro, mais faz com que a gente pense em bipolaridade. O tipo de depressão que faz a gente lembrar de bipolaridade é a depressão psicótica, ou depressões com sintomas graves, porque depressão psicótica é uma depressão com sintomas psicóticos. O que é sintomas psicóticos? São sintomas que faz com que o paciente ele rompa com a realidade. Como assim? Por exemplo, o paciente pode ter alterações do pensamento.
Então ele fica achando que ele é Jesus Cristo, que ele é a pessoa mais rica do mundo, ou então que alguém está perseguindo ele, que as pessoas estão fazendo mal para ele. Isso é uma alteração do pensamento. Então a gente chama de pensamentos delirantes, ou seja, delírios, né? Então eu posso ter um indivíduo deprimido e, além do humor deprimido, ele tem delírios. E isso faz lembrar uma depressão psicótica. Posso ter também alucinações dentro do quadro depressivo. Então ele passa a ter visões, a ouvir vozes que não existem na verdade, que só ele ouve, só ele vê. Então depressões com características de gravidade faz eu lembrar a bipolaridade, né? Outro tipo de depressão que faz a gente lembrar de bipolaridade são aqueles quadros de depressão recorrente. Aquelas pessoas que tratam depressões há anos, melhoram, depois pioram, a depressão vai e volta e ela nunca fica boa. Ela nunca tem uma melhora de 100%, ela nunca consegue ter seu quadro de funcionalidade normal novamente. Sempre vem arrastando aquela depressão. Essas depressões, elas fazem lembrar de transtorno bipolar também. Depressões que o indivíduo diz pra gente que teve mais de 5 episódios de depressão durante a vida, a gente precisa lembrar de depressão bipolar. Tá? São depressões repetidas, depressões recorrentes. Uma característica também dos quadros depressivos bipolares é aquela depressão onde o indivíduo tem uma indisposição muito grande, uma indisposição física, que ele tem dificuldade de efetuar os trabalhos do dia a dia, é difícil até mesmo levantar da cama, o corpo fica cansado, pesado. Então essa característica de depressão com indisposição física mesmo, sem força, sem energia para fazer as atividades, essa é uma característica da depressão bipolar também. As depressões onde tem hipersonia. O que é hipersonia? Onde o indivíduo dorme excessivamente, dorme 13, 14, 15 horas por dia. Também faz lembrar de uma depressão bipolar. As depressões onde o indivíduo ganha massa ponderal, ou seja, ganha peso em excesso e rapidamente. Ganha 10, 15 quilos em 2, 3 meses. Tá? Esse tipo de depressão também faz a gente lembrar de transtorno bipolar. Por isso é importante que todos esses questionamentos sejam feitos para o seu paciente quando ele traz para você um quadro depressivo. Porque o paciente vai chegar no consultório e vai dizer, olha, estou com depressão, estou triste, estou apático. Então ali eu tenho um quadro depressivo, mas é um quadro depressivo unipolar ou bipolar? E fazer essa diferenciação faz toda a diferença para o tratamento desse indivíduo e até mesmo para a vida desse indivíduo. Depressões que têm uma indisposição física, uma fadiga extrema, né? Um cansaço, uma dificuldade de fazer atividades físicas básicas, faz a gente lembrar de uma depressão bipolar. As depressões sazonais. O que é uma depressão sazonal? São depressões que aparecem especificamente em algum período do ano. Por exemplo, depressões que aparecem muito no inverno, depressões que aparecem muito na primavera. As depressões bipolares, elas costumam aparecer mais nos meses de inverno, tá? Outras pessoas, por exemplo, deprimem muito no fim do ano, quando chega as festas de Ano Novo, Natal, elas também têm essa depressão. Então, se for marcada a depressão for sazonal, isso faz a gente lembrar também de depressão bipolar. Outro questionamento e investigação que eu devo fazer com muito cuidado, e aqui com extremo cuidado e investigar criteriosamente, é o histórico familiar desse paciente. Por quê? Porque, na verdade, a doença bipolar é uma doença altamente genética, não é? A heredabilidade da bipolaridade chega em torno de 90%. O que é heredabilidade? Heredabilidade, por exemplo, de 100 pessoas que têm bipolaridade, quantos por cento dessas 100 pessoas a causa é genética? Quase que 90%. Tá? É diferente, por exemplo, se eu tenho um pai e uma mãe que é bipolar, qual a minha chance de ser bipolar também? Em torno de 15%. Tá? Isso é hereditariedade. Agora, a heredabilidade é daquelas pessoas que têm bipolaridade. Quantos por cento dessas que têm bipolaridade a causa é genética? Quase 90%. Ou seja, a heredabilidade, a genética, ela é um fator muito alto, né, como causa da bipolaridade.
Então eu preciso investigar na vida desse paciente, na vida familiar desse paciente, se existe diagnóstico de bipolaridade. Ou então que não tenha diagnóstico, porque antigamente não se fazia diagnóstico, né? Mas pacientes que fazem abuso de substâncias como álcool e droga, principalmente mulheres que fazem uso de álcool, pacientes com uma personalidade muito difícil, que eram muito irritados, que brigavam muito, que tinham problemas no trabalho, que tinham problemas de relacionamento, pacientes que muito ansiosos ou então com crises depressivas importantes e recorrentes. Tudo isso deve ser investigado, porque caso seja positivo o histórico familiar, a possibilidade então de ter um bipolar ali, ela fica aumentada, tá? Como eu disse no começo, nenhuma dessas características, elas isoladamente fazem diagnóstico, né? Mas se eu vou somando essas características junto com os sintomas, junto com a queixa que o paciente me traz, eu posso fazer um diagnóstico, e fazendo isso criteriosamente, eu tenho menos chance de errar esse diagnóstico, tá? Perguntar para o paciente se ele percebe oscilações de humor, tá? Oscilações de humor pode ser oscilações no mesmo dia, oscilações cíclicas de 3, 4, 5 dias, de 7 dias, 10 dias. Ou seja, se ele percebe que o humor dele oscila, mas não oscila dentro da normalidade como todos oscilam. Se tem oscilações mais bruscas desse humor. Tá? Se a resposta for positiva, então é mais uma questão que eu tenho que colocar ali para que eu possa pensar em bipolaridade. Uma outra situação que pode configurar bipolaridade, não isoladamente, mas dentro de um contexto, é quando o paciente faz uso de antidepressivos e o humor dele se expande, o humor dele sobe, vai para a hipomania ou mania. Se isso acontecer, a gente pode dizer que aquele paciente é bipolar. Uma outra situação que é comum dentro da bipolaridade, que o médico deve investigar, é o estado de humor com características mistas. O que é isso? Esse paciente tem tanto sintomas do polo alto da doença quanto do polo baixo. Como assim? Ele tem o humor rebaixado, não é? Então tem um padrão de pensamento negativista, com desesperança, mas ele tem a energia aumentada. Então ele fica com angústia, ele fica inquieto, ele fica o desespero. Esse é o estado da bipolaridade que mais se comete suicídio. Por quê? Ele tem um padrão de pensamento rebaixado, ruim, pessimista, com muita desesperança, mas energia até para fazer atentar contra a sua própria vida. Então é antagônico, energia alta e humor rebaixado. É uma depressão que a gente chama de depressão agitada. Mas aí vocês podem me perguntar, mas como assim? Quando o indivíduo está com depressão, não está tudo rebaixado? A energia, o pensamento. E isso é uma depressão pura. A depressão agitada, eu tenho a energia aumentada e o humor rebaixado. Pacientes que passam por períodos de hipersexualização. O que é isso? O indivíduo precisa de mais sexo, né? Transar mais vezes, ou então ele fica sedutor, ou então ele fica com um comportamento sexual inadequado, né? E isso acontece dentro da hipomania e da mania. Quer dizer, acontece não, pode acontecer, nem todas as pessoas apresentam esse quadro, né? Então, mas isso também faz lembrar bipolaridade. Algumas características que o médico deve questionar, o médico deve investigar na vida daquele paciente para ver se realmente é uma depressão bipolar ou uma depressão unipolar, tá certo? Porque o tratamento para essas duas situações, eles são diferentes. E tratando-se certo, a chance de trazer aquele indivíduo de novo para uma funcionalidade, uma vida mais saudável, mais equilibrada, é grande. E tratando errado, a gente pode piorar a situação daquele paciente. Vejam, a bipolaridade ela é uma doença que quando o paciente entra em mania, ou hipomania não, mas em mania, o senso crítico, né, o poder de julgamento dele da realidade fica comprometido. Então fica muito difícil de tratar aquele paciente, porque ele não vê a necessidade de tratamento, aliás, ele nem se vê doente na verdade. Então aí a gente precisa de ajuda de familiares, a gente precisa de ajuda de um outro profissional, um psicólogo, porque fica difícil de fazer esse tratamento.
Então é importante que o bipolar ele reconheça, né, os seus sintomas, os pródromos de quando ele vai ter uma desestabilização. O que é pródromos? Aqueles sintomas iniciais de quando o humor vai desestabilizar. O objetivo do tratamento é deixar esse paciente em eutimia para que a gente não tenha os prejuízos, né, que a gente já sabe quais são, de ter sequelas de várias crises, uma atrás da outra, que traz sequelas, traz a neurodegeneração, e isso com o tempo vai prejudicando, vai dando declínio da cognição desse paciente. Então o objetivo é manter esse paciente em eutimia a maior parte do tempo. Bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem seu like e se inscrevam no nosso canal. Se possível, compartilhem esse vídeo. O Facebook, o Instagram e o YouTube distribuam mais o vídeo para que nós possamos chegar a mais pessoas e ajudar quem precisa dessas informações. Um abraço para vocês e até a próxima.